Olá! Hoje trouxemos o programa Revendo a História na Capela de Nossa Senhora da Piedade, no bairro do Cantagalo. Esta capela não pode faltar quando nós vamos falar a respeito da história de Três Rios. Mas antes disso, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Vocês se lembram que quando fizemos o documentário sobre o Caminho do Ouro, passamos sobre a Ponte do Paraibuna. E lá contamos as histórias daquela ponte, que são histórias lindas, é uma ponte histórica. E mostramos ao final do programa que hoje a ponte está muito esburacada, embora tenham feito a reforma em toda a estrada União Indústria, a ponte está muito esburacada. Hoje ela não está em bom estado, não. A gente vê que ela está bastante esburacada, ao contrário da estrada que nós passamos agora, quando a usina de Simplício fez a manutenção, pintou e asfaltou. Mas, infelizmente, essa transformação não aconteceu aqui na Ponte do Paraibuna. Ela está bastante esburacada. É uma pena, porque essa ponte também faz parte da história do nosso país, da história do nosso império, do Brasil colônia. Estivemos lá ontem. E muito felizes constatamos que a Ponte do Paraibuna foi toda reformada. E não é só o piso não, inclusive a balaustrada foi toda reformada pelo governo de Minas Gerais. É uma obra do governo do estado de Minas que felizmente reconheceu a importância histórica daquela ponte. A vocês, nossos vizinhos mineiros, o nosso muito obrigada. Por ainda existir gente preocupada com a preservação da memória histórica da nossa região. Muito bem. Passado esta grande notícia, vamos aqui falar sobre a Capela Nossa Senhora da Piedade. De tudo que havia na fazenda do Cantagalo, a única coisa que sobrou foi esta capela. É a capela e o cemitério que existe ao lado dela. Aqui na frente havia também uma porção de palmeiras, palmeiras imperiais, que eram plantadas aqui neste caminho de entrada. Ainda existe algum restinho do lugar, da cova onde elas ficavam. Aqui, por exemplo, ali na frente, nós temos outro lugar onde eram plantadas as palmeiras imperiais. Mas, como muitas coisas que a gente vai vendo, também as palmeiras foram embora. A baronesa de Entre Rios, depois que ficou viúva, mandou vir artífices de São João del Rei para construir a capela e seus ornamentos. Construíram também um altar. Esse altar depois foi remontado na antiga capela de São Sebastião, na vila de Entre Rios, lá onde hoje existe a rodoviária velha. Com a demolição daquela capela de São Sebastião, o altar voltou para cá, para a capela de Nossa Senhora da Piedade. A família Barroso Pereira sempre foi muito ligada a São João del Rei por causa de seus antepassados. E no testamento da condessa, ela deixa todas as suas joias de brilhante, as condecorações, bem como toda a prata existente na fazenda para a Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei. Por isso é que nós sabemos que existe essa ligação da família Barroso Pereira com São João del Rei. E foi de lá que vieram os artífices para construir a Capela Nossa Senhora da Piedade. Atrás da igreja há um cemitério, onde só podem ser enterradas as pessoas da família. Alguns túmulos estão quebrados, mas eu lembro que sobre este local, a capela, o cemitério, a condessa deixou tudo previsto no seu testamento. Ela disse: a Casa de Caridade terá a seu cargo a conservação da Capela de Nossa Senhora da Piedade, fundada por minha finada mãe, e zelará pelo jazigo das pessoas de minha família. Hoje, quem cuida da capela? Principalmente a comunidade. A comunidade tem dificuldades em cuidar desta capela que é tombada pelo patrimônio histórico.
ela tem problemas e nós vamos mostrar a vocês. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, oia, meu Deus, onde Deus fez a morada, oia. E entramos aqui, no cemitério da Capela Nossa Senhora da Piedade. Esses túmulos todos, vocês vão ver que alguns estão em mau estado de conservação, alguns quebrados, mas ainda conservam a dignidade da aristocracia brasileira. Nesse primeiro túmulo, por exemplo, nós temos um verso triste e que mostra o tamanho da saudade de um pai. Repousam aqui os filhos de Francisco e Damaso José de Miranda Carvalho. Talvez esses sejam aqueles filhos de Damaso José de Carvalho, irmão do Visconde do Rio Novo, casado com Adelaide Augusta de Miranda. Damaso José Barroso de Carvalho faleceu em 7 de fevereiro de 1887. Era irmão do Visconde do Rio Novo, primo e cunhado da Condessa. Aqui está o túmulo do Damaso José Barroso de Carvalho. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório. Nós já repetimos algumas vezes o nome Damaso. Algumas pessoas dizem que era Damaso. Em alguns registros, encontro Damaso com acento circunflexo no primeiro A. Outras pessoas dizem que era Damaso. Aqui agora ao meu lado, o túmulo do Dr. Randolfo Augusto de Oliveira Pena. Ele era médico e era casado com Dona Carolina Augusta Barroso Pereira. Ela era filha do 2º Barão de Entre Rios, aquele que era irmão da Condessa. Então ela era sobrinha da Condessa do Rio Novo. Onde mora o Calix Bento, onde mora o Calix Bento. Vocês vão observar que esses túmulos são feitos em mármore e todos eles são trabalhados. Como esse, por exemplo, que é do capitão José Pedro Guimarães. Ele faleceu em 1884 e era casado com a outra sobrinha da Condessa, com a Josina Maria Barroso Pereira. Ela também era filha do 2º Barão de Entre Rios. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, oia, meu Deus, da vara nasceu... Este sino também faz parte das obras da capela. Ele é todo feito em bronze. Isso tudo aqui já está comido, já está quebrado. Depois eu digo a vocês como é que quebrou. Vem para o lado de cá, Fred, porque essa é uma prova maior de que o sino tem quase 200 anos. Vejam só, aqui estão os brasões do Império, o brasão do Império Português. Além dos problemas que estão acontecendo aqui na igreja da Capela do Cantagalo, problemas de falta de dinheiro para conservação, problema de pessoas, entidades que teriam a obrigação de tomar a si a responsabilidade de cuidar desse patrimônio histórico. Temos também problema com alguns vândalos que aparecem por aqui de vez em quando e se divertem jogando pedra. É assim que o sino está daquele jeito que vocês viram. Eu não sei que tipo de distração pode causar alegria ou prazer a uma pessoa que destrói um patrimônio histórico. O sino destruído, diversas telhas estão quebradas, lá dentro eu vou mostrar a vocês. A congregação, a comunidade que tem feito das tripas coração para conservar a nossa capela, não tem mais dinheiro para repor os vidros que essas pessoas quebram com pedras. Toda semana, vidros estão quebrados.
Você, que acredito saiba quem são as pessoas que fazem isso, você poderia nos ajudar. Dê um pouco de educação, de orientação e de respeito a essas pessoas, para que elas sintam que é importante para Três Rios termos memória. Já não temos a sede. A sede foi demolida nos anos 20. Só sobrou essa capela, que a comunidade valentemente vem tentando segurar, vem tentando fazer com que ela permaneça linda como ela é. Vamos tentar ajudar essas pessoas com um espírito tão abnegado, que estão continuando, estão prosseguindo, e espero que não se cansem um dia de tentar conservar o nosso patrimônio. Agora nós vamos lá dentro da capela. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, olha, meu Deus, onde Deus... Já na entrada, uma surpresa daquilo que eu já falei com vocês, que eu gosto muito, a pedra de cantaria. Essa pedra era feita pelos canteiros que vinham para fazer esse trabalho na pedra. É a pedra de canto, por isso é chamada pedra de cantaria. Não existe mais trabalho assim no Brasil. Nem sei se no mundo não existe mais. Vamos entrar, Fred, na nossa capela Nossa Senhora da Piedade. E entramos finalmente dentro da capela Nossa Senhora da Piedade. Aqui em cima, nós vemos que existem umas aberturas lá no alto. Elas foram feitas para melhor circulação do ar. Porque naquela época não tinha esse negócio de ventilador de teto, ar refrigerado, ventilador, nada disso não. A arquitetura tinha que se virar conforme podia. Então faziam as capelas, as residências, muito altos, é chamado de pé direito alto, e aquelas aberturas lá em cima que foram feitas para passar o ar. O marido da Condessa do Rio Novo faleceu em 1869. Ele era o Visconde do Rio Novo. Então muita gente diz assim, como é que pode você falar na Condessa do Rio Novo, viúva do Visconde? Viúva do Visconde tinha que ser viscondessa, mas foi assim. Ele era barão do Rio Novo, depois ele passou a ser Visconde do Rio Novo e ela também Viscondessa do Rio Novo. Quando ele faleceu em 1869, passado algum tempo, ela recebeu o título de condessa. Uma mulher viúva receber título de condessa era um caso muito raro no Império, aqui no Brasil. Aqui existe também uma réplica da Pietà. Em italiano, significa piedade, que é um tema da arte cristã, em que é representada a Virgem Maria com o corpo morto de Jesus nos braços após a crucificação. Esta imagem, no Brasil, é que representa a Nossa Senhora da Piedade, que deu seu nome à capela. Há quem afirme que essa imagem foi feita pelo Aleijadinho. Eu quero mostrar a vocês esses papéis aqui nos bancos, esses plásticos, foram colocados pelas pessoas da comunidade para proteger da sujeira dos pássaros, das goteiras que estão acontecendo aqui na capela, para não sujar a roupa das pessoas, para não estragar os bancos. São essas tristezas que também fazem parte da capela Nossa Senhora da Piedade. Falamos no Aleijadinho. E quem foi o Aleijadinho? Aleijadinho tinha esse apelido devido a uma doença degenerativa que provoca a perda dos membros. Discutem se era sífilis, lepra ou ulceração gangrenosa das mãos e dos pés. Ele nasceu na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Era filho de um arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, e de uma escrava, de quem se sabe apenas o primeiro nome, Isabel.
Aleijadinho foi arquiteto e escultor do período colonial e é considerado o artista mais importante do estilo barroco no Brasil. Apesar de formalmente só ter recebido educação primária, ele cresceu entre obras de arte, que além de seu pai, que foi um dos primeiros arquitetos de Minas Gerais, ele conviveu muito com Antônio Francisco, conhecido entalhador das principais cidades históricas mineiras. Ele deixou mostras de seu talento em Ouro Preto, em Sabará, em Caeté, em Catas Altas, Santa Rita Durão, São João del Rei, Tiradentes, Nova Lima, que são cidades de Minas Gerais, cujos desenhos ele esculpiu, e isso para dezenas de igrejas. É muito famoso do Aleijadinho as obras feitas em Congonhas do Campo, são os profetas, os 12 profetas e também a Via Sacra. O Aleijadinho, que se chamava, na verdade, Antônio Francisco Lisboa, vivia muito ocupado com encomendas que chegavam de toda a província. Ele tinha 3 escravos que foram seus ajudantes no final de sua vida. Esses 3 escravos eram Januário, Agostinho e Maurício. Em quase todas as obras de Aleijadinho, você pode ver 3 rostinhos de anjos. Dizem que era uma homenagem do Aleijadinho aos 3 escravos que o ajudavam, Januário, Agostinho e Maurício. Até hoje, não se tem certeza de que essa Pietà que nós temos aqui em Três Rios, na Capela Nossa Senhora da Piedade, seja mesmo de autoria de Aleijadinho. Mas se não for dele a autoria, certamente é de um de seus discípulos e bem provavelmente de um dos seus anjinhos, Januário, Agostinho ou Maurício. O ponto alto da Capela Nossa Senhora da Piedade, vocês vão ver no segundo bloco, logo após o intervalo. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, olha, meu Deus, onde Deus fez a morada, olha. Existe aqui ao lado da igreja um compartimento em separado. É para lá que nós vamos agora. No caminho da cripta, a gente tem que levantar o fio do microfone, porque tem uma poça d'água ali, ocasionada pelas goteiras aqui da Capela Nossa Senhora da Piedade. E vamos andando, Fred, lá para a cripta. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório. Aqui é o ponto alto da história da Capela de Nossa Senhora da Piedade. No compartimento ao lado da Capela Nossa Senhora da Piedade, um local chamado cripta, estão os restos mortais da Condessa do Rio Novo e de seus pais e de alguns outros parentes da mesma família. Neste compartimento estão também outros jazigos dos parentes e o túmulo da baronesa de Entre Rios e do barão de Entre Rios, que, segundo diz a lenda, dizem aqui em Três Rios, que o barão teria sido enterrado sentado para melhor observar sua rica fazenda e suas plantações. Esse é o túmulo do barão de Entre Rios. Ele é todo esculpido em mármore. Vejam só, os florões. Aqui teria um outro igual a esse, uma alça de bronze igual a essa do lado de cá, já não existe. Todo ele é esculpido em mármore de Carrara. Lá em cima, em cima do túmulo do barão, estão os restos mortais da baronesa de Entre Rios e de Mariana Cândida Pereira Belo. Aqui, em volta, outros pequenos túmulos.
a maioria de crianças. Como morria crianças, né? Veja só, uma criança enterrada aqui, os restos mortais, e aqui uma homenagem do avô dessa criança, o Visconde de Entre Rios. Ali em volta, alguns outros pequenos esquifes desses, também mostrando parentes da Condessa. E, finalmente, vamos mostrar a vocês o túmulo da nossa Condessa do Rio Novo. A Condessa do Rio Novo não tinha filhos. E ela já era viúva quando foi para Londres, sofreu uma intervenção cirúrgica, onde faleceu. Por causa disso, o seu único parente era o Visconde de Entre Rios. Quando a Condessa morreu, o caixão foi despachado de Londres para o Brasil, de navio até a Alfândega e do Rio de Janeiro até Três Rios. Ele veio do Rio de Janeiro para Três Rios num vagão de trem. O caixão ficou na estação durante longos dias, sem que ninguém o reclamasse. Até que a imprensa, através do jornal, divulgou o fato. O irmão da Condessa mandou então buscar o caixão, e aí ele pediu a publicação disso num jornal da nossa região. Esse túmulo da Condessa é todo esculpido em mármore de Carrara, e lá dentro pode-se ver claramente o caixão, que ainda existe, deve ser uma madeira de lei. Aqui ao lado do túmulo da Condessa, nós fomos surpreendidos com um detalhe que nós nunca havíamos percebido. Percebam bem que esta espécie de janela no túmulo, ela é toda feita em mármore. Lá dentro está o caixão. Agora, olha esse aqui como está diferente. Tem uma massa aqui em volta. Sabe o que foi isso? Tentativa de arrombamento. Quebraram o vidro e lá dentro no caixão ainda tem uma marca de pé de cabra. Veja o que a comunidade eclesial daqui do Cantagalo, por quantos problemas eles têm que passar. Eles foram colocar depois o vidro e já não tinha mais como colocar do jeito que estava ali, porque o mármore foi quebrado. Então, colocaram o vidro com a massa aqui, foi tentativa de arrombamento. Outra coisa muito interessante que eu vi também, é que nesse túmulo aqui do Barão de Entre Rios, tem um buraquinho de chave. Dá uma curiosidade, uma vontade de abrir para ver se o barão está sentado mesmo lá dentro, né? Vocês também estão curiosos, né? Um dia a gente vai conseguir descobrir como é que está lá dentro. Mas não vamos nada disso, porque isso é profanação de túmulo. Profanação de túmulo, olha, gente, quem tem alguma ideia que passa pelo pensamento de alguém em fazer isso, desde criança que eu ouço falar que profanação de túmulo é um crime sem perdão. É um crime que nem a lei dos homens, e principalmente a lei divina,